Olá, meus amores. Vamos para a nossa aula de português? Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre verbos. Os verbos constituem uma classe gramatical que é responsável por expressar uma ação, um estado, um desejo ou um acontecimento, ou até um fenômeno natural. Por isso, essa classe é fundamental à nossa comunicação. Os verbos flexionam em tempo, modo, número e pessoa, o que torna o seu estudo complexo. Embora sejam muitos os elementos que constituem essa classe de palavras, a dedicação para estudá-la é necessária para alcançar a norma padrão da língua. A estrutura verbal. Vamos conhecer um pouquinho sobre a estrutura verbal. Os verbos são classificados em primeira, segunda e terceira conjugação. Primeira conjugação, AR. Segunda conjugação, ER. Terceira conjugação, IR ou OR. As vogais A, E e I são chamadas de vogais temáticas. A estrutura do verbo consiste em um radical, que é a parte que geralmente mantém-se fixa, no caso dos verbos regulares. A vogal temática, que mostra a conjugação da qual o verbo faz parte, conforme a apresentação anterior. E as desinências, que marca gramaticalmente o tempo, o modo, o número e a pessoa. O ano passado, nós vimos que as terminações do verbo AR, ER e R, mas a gente não conhecia elas como vogal temática. Então, a vogal temática, que é o A, E, I, né? Que vem do ar, ir, e as terminações, igual a gente tem até hoje, né? Ria, vá, rei. Essas terminações são chamadas de desinências. A estrutura básica baseia-se em radical, vogal temática, mais desinência. A tabela a seguir apresenta alguns verbos segmentados, a fim de ilustrar melhor essa explicação. Vamos lá? Eu tenho o verbo brincar. Meu radical é brinque, que eu posso botar brincar, brincadeira, que o meu radical não vai mudar. Eu tenho a vogal temática A, que fica brincar. E o meu R é a desinência. Quando eu falo brincamos, nós brincamos. Brinque é o radical. A vogal temática. Mas a minha desinência já mudou. Não é mais o R de brincar. É mois, que é brincamos. A mesma coisa acontece com o correr, com correram, né? O correr é o corre, o radical. A vogal temática é o E, mas a minha desinência em correr é o R e a minha desinência no correram é o rão. A mesma coisa acontece no partir e no partiremos. Radical parte, vogal temática e a minha desinência do partir é o R e do partiremos é o remos. Então, a minha palavra aqui, ó, eu tenho radical, vogal temática e desinência. Aqui também eu tenho radical brinque, vogal temática A e o amos desinência. Modo e tempos verbais. Os verbos são flexionados em modos verbais e tempos verbais. Existem 3 modos verbais que são aplicados em contextos diferentes. E nos modos indicativo e subjuntivo, pode-se observar a presença de diferentes tempos verbais, que indicam no momento em que a ação ocorreu. O indicativo. Esse modo expressa a certeza de que a ação ocorreu, ocorre ou ocorrerá. Portanto, os verbos conjugados no modo indicativo exprimem possibilidades reais de uma ação ocorrer. Já o subjuntivo, esse modo indica menos certeza de que a ação ocorresse ou ocorra. Portanto, os verbos conjugados no modo subjuntivo exprimem dúvida
acerca de possibilidades de ação ocorrer. Nós temos o verbo, o modo também imperativo. O imperativo, esse modo tem a função específica de dirigir uma ordem, uma sugestão ou um pedido a uma outra pessoa, podendo ser afirmativo ou negativo. Por isso, esse modo não possui conjugação em primeira pessoa do singular, ou seja, para o sujeito eu, é convenientemente a substituição do ele e ela por você e eles ou ela por vocês. Então, não existe o pronome eu e o ele e ela é substituído por você e por vocês. Vamos lá no modo imperativo afirmativo. Eu não tenho, mas tu brinca, você brinques, nós brinquemos, vós brincais, vocês brinquem. Tu corre, ele corra, nós corramos, vós correis, correi, vocês corram. Tu parte, você parta, nós partamos, vós parti, vocês partam. E no negativo, a gente vai utilizar o não na frente. Não brinqueis, você não brinque, nós não brinquemos, vós não brinqueis, vocês não brinquem. Não corras, não corra, não corramos, não corrais, não corram. Não parta, não parta, não partamos, não partais, não partam. Classificação dos verbos. A classificação dos verbos encontra-se relacionada às características apresentadas pelo verbo, as quais os fazem se classificar como regular ou irregular. O assunto do qual iremos tratar-se refere-se a distintas classificações que o verbo recebe, levando em consideração algumas características apresentadas por ele. Por esse motivo, eles podem se classificar em regular, irregular, anômalos, defectivos e abundantes. Verbos regular são aqueles que não apresentam nenhuma alteração no radical no momento em que são conjugados. Alguns exemplos que representam esse verbo são o verbo cantar, vender e partir. Vamos conjugá-lo no presente do indicativo? Cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos. Nós cantais, eles cantam. Eu tenho o pronome, eu tenho o meu radical can't, e eu tenho a minha vogal temática e tenho as desinências. No tu tem a desinência que é o S, no nós temos a desinência mois, no vós temos a desinência is, e no eles temos a desinência o M. Vamos para o vender. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis, eles partem. Verbos irregulares são aqueles que apresentam alterações tanto no radical quanto nas terminações. Representando esse verbo, temos medir e fazer. Então, aqui, ó, o meu radical da palavra medir é o M, o E e o D. O I seria a minha vogal temática. E o R, a desinência. Então, o meu radical med, ele vai sofrer alteração. Então, quando eu falo o verbo medir, eu falo eu meço. Então, aqui, ó, eu mudei o meu radical. O meu radical aqui passa a ser o M, eu meço. Não é mais o med, é o meço. Tu medes, aí já voltou lá para cima, ó. Já voltou o meu radical, med. Ele mede. Nós medimos, vós medis, eles medem.
Ele só ocorre modificação no eu. Fazer. O meu radical é faz. Eu faço, já mudei o meu radical aqui, ó. Já não tem o Z, eu troquei pelo C cedilha. Tu fazes, ele faz. Nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Então, quando há mudança no radical, é um verbo irregular.